Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, nesse sábado, hoje dia 5 aqui de fevereiro, Viva de Coriésio, Percor Maria, essa quarta semana nossa aí do nosso tempo comum. O evangelho de hoje, de Marcos, no capítulo 6, versículo de 30 a 34, relativamente um evangelho até pequeno. Ontem o evangelho foi bem grande, contando a história de João Batista, como João Batista perdeu a cabeça, por uma emboscada, por uma história homicida que armaram para ele, movida pelo pecado, que tinha uma consequência, teve uma consequência social, a morte do inocente. Hoje, então, depois disso tudo, o Senhor, então, chama os seus discípulos para um lugar deserto para descansar um pouco. Na realidade, esse descansar um pouco é um retiro, na realidade, que o Senhor já queria fazer com eles, depois de todos os acontecimentos, Depois, então, da baixa, da perda de João Batista, eles foram, então, para um lugar sozinhos. Mas havia tanta gente, diz o Evangelho, chegando e saindo, que eles não tinham nem tempo para comer. E aqui o pseudo Jerônimo tem um comentário, assim, gente, que às vezes eu paro e penso, meu Deus do céu, só uma pessoa mesmo que estava na sexta, na sétima morada, para ter uma visão tão profunda do Evangelho como os santos tinham, como os padres da igreja tinham. E aí então, diz o seguinte aqui, no entanto, é pequeno aqui o descanso para os santos e longo é o trabalho. Na realidade, mesmo que eles foram aqui para um lugar deserto, é pouco ainda o descanso, E longo é o trabalho. Mas depois é-lhes dito que descansem de seus trabalhos. Assim como na arca de Noé, os animais que estavam do lado de dentro eram enviados para fora, e os que estavam fora precipitavam-se para dentro, assim se faz na igreja. Judas se retirou, um ladrão entrou. Mas enquanto na igreja alguém se afasta da fé, não há descanso sem aflição. Será que há descanso hoje para nós? Há descanso hoje com tanta gente hoje que largou a fé, que abandonou a fé? Há descanso hoje? Não, claro que não há descanso hoje. Ele cita aqui Raquel, Raquel, com efeito, chorando seus filhos, não quis ser consolada. Nós que estamos nessa empreitada de pregar a palavra, quando a gente vê uma pessoa fora da igreja, a gente fica aflito e não tem descanso mesmo de fato. Não tem descanso. Quando alguém se afasta da fé, não há descanso sem aflição. A gente não quer ser consolado. Com efeito, não é este ainda o banquete em que se beberá o vinho novo, quando se cantará um canto novo para os homens novos, quando este homem mortal se revestido da imortalidade. Então, a festa, o banquete que nós queremos, é o banquete não do homicídio de João Batista, mas nós queremos então a festa do banquete do homem velho destruído e do homem novo, revestido de imortalidade. Enquanto tiver tantas pessoas ainda longe da fé, afastado da fé, não há descanso sem aflição. Não há descanso sem aflição. Quem hoje busca o céu, quem busca as coisas eternas, quem luta contra o pecado, quem quer viver uma vida certa, não tem descanso sem aflição. Não tem. A gente descansa, mas na realidade a gente não está descansando. A gente está descansando, mas tem muita coisa para fazer. O santo, aquele que está nesse caminho, descansa pouco, porque longo é o trabalho, e longo é o trabalho. E esse trabalho vale a nossa vida. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre.